Olá, somos aluna da Unifacid Weiden, terceiro período, com a matéria do professor Railan, Teorias Cognitivas e Comportamentais, e iremos entrevistar o professor e psicólogo Danilo. Eu me chamo Viviane Guimarães. E eu, Carla Gabriele. E hoje vamos entrevistar o professor e psicólogo Camuri. Você pode contar pra gente um pouquinho da sua trajetória e como você entrou nessa abordagem? Posso sim. Muito bem. Primeiramente, agradecer o convite do grupo a participar do podcast de vocês. A minha história ela começa em 2002. Eu tinha 17 anos e ingressei no curso de psicologia na UniFSA, né, no que hoje é a UniFSA. Ali, quando eu tinha 17 anos, era o começo da psicologia no Piauí. Eu faço parte das primeiras turmas que se formaram em psicologia no Piauí. Só tinha naquele momento a psicologia na Santo Agostinho e na UESP, né? E todo mundo era recém-ingresso ali na universidade naquele momento. Então, logo em seguida, eu entro nos movimentos estudantis, né, no Centro Acadêmico de Psicologia, depois no DCE, e começo a fazer parte de uma movimentação no próprio CRP, sempre atuando para o desenvolvimento da psicologia no Piauí naquele momento, né, que era muito, muito incipiente. E aí, por volta do terceiro, quarto período, eu tive aula com o professor Leonardo Rodrigues, que é um dos grandes neurocientistas e psicólogos da linha da TCC aqui no Piauí. Ele foi meu professor e foi meu mestre, né? E aí ele me inspirou muito a entrar na perspectiva da terapia cognitivo comportamental, justamente pelos modelos de protocolos, né? A validação, baseados em evidências científicas, né? Desde o começo, a TCC ela tem bases em evidências científicas. Então, ali em 2003, 2004, nós já tínhamos vários estudos que validavam cientificamente, a partir de estudos randomizados, ensaios clínicos, né? Ensaios clínicos feitos com terapia e medicação, só com medicação, para avaliar o efeito e o impacto da terapia no desenvolvimento da saúde mental do paciente, e nós encontrávamos muitos bons resultados. Então isso foi sobremaneira importante para a minha escolha, né? Depois eu fui monitor, né, da disciplina. Depois fui fazer o estágio na clínica nessa área, e aí quando eu estava me formando, ali por volta de 2006, eu fiz a prova para o mestrado em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí eu passei e fui para lá. E aí eu concluí o mestrado aos 23 anos, né? 23, 24 anos. E fui o mestre mais novo em psicologia no Brasil na época. Até hoje eu acho que eu ainda sou. Não sei se já ultrapassaram essa marca, ainda não, né? Mas eu com 23 anos eu já tinha me tornado mestre e logo em seguida eu virei professor da Universidade de Potiguar. Aí esse é o meu começo da minha trajetória profissional, né? Como eu estava falando para vocês antes de entrarmos aqui na gravação, eu já tenho quase 20 anos de formado, né? Vai fazer próximo ano 20 anos de formado. Então, é uma trajetória longa. Eu tenho mais anos de vida dentro da psicologia do que fora da psicologia. Porque tem os anos de graduação, né? Eu tenho 40, são 25 da psicologia, né? Mas é isso. Em tese, sim, bem resumido é isso. E você poderia falar pra gente como um pouco mais sobre a terapia dos esquemas, que é a sua abordagem que você se especializou? Posso sim. Então, antes de falar da abordagem em si, eu quero falar por que eu escolhi também trabalhar com essa perspectiva, né? Por volta de mais ou menos ali em 2015, 2016, eu começo a atender muitos casos de pacientes com transtorno de personalidade borderline. Começa a surgir muitos casos, personalidade borderline, personalidade narcisistas, alguns casos de personalidade dependente, personalidade obsessiva compulsiva, né, que são transtornos de personalidade. Isso começou a chamar muito a minha atenção, mas também porque a TCC beckiana, né, que é a TCC tradicional, que vocês estudam pelo livro da Judith Beck, né, ela é muito eficiente para diversos casos de transtornos psiquiátricos e psicológicos. Contudo, a TCC beckiana ela não é a mais eficaz para os transtornos de personalidade. Isso segundo a literatura científica, né? Então, para borderline, você tem duas grandes validações científicas, que é a DBT, que é a terapia cognitiva comportamental dialética, né? E a terapia dos esquemas. São duas abordagens que têm muito material envolvido nisso. E, particularmente, eu escolho a terapia do esquema justamente por conta que ela tem uma relação
com a TCC propriamente dita, ela tem uma relação com a teoria do apego, ela usa muitas técnicas de imagem, nós conseguimos, através de técnicas de imagem, são técnicas que nós conseguimos reestruturar cognitivamente algumas memórias do paciente. Então, nós vamos ao passado do paciente para reestruturar algumas memórias através, né, não é uma hipnose, né, mas são processos onde a gente leva o paciente a um relaxamento mais profundo, através de respiração diafragmática, e a gente consegue acessar algumas memórias traumáticas e reeditar fazer um reprint, né, dessas imagens também. Então, a terapia do esquema, ela surge com o Jeffrey Young, né, porque o Jeffrey Young, ele era colaborador do Beck, né? Sim. Vocês devem ter visto isso. Sim. E ele encontra essa dificuldade justamente nos casos de transtorno de personalidade. Então, ele começa a desenvolver a terapia dos esquemas justamente para trabalhar em casos que a TCC convencional não conseguia avançar. Porque tinha muitos casos que mesmo tratado na questão do borderline, eles retornavam, né? Aí, por isso que o Jeffrey Young Exato. Conseguiu elaborar a terapia dos esquemas. Exatamente. Tem uma tese muito interessante na terapia do esquema, que o Jeffrey Young vai trazer, que os pacientes borderline, por exemplo, que fazem terapia TCC tradicional, eles entendem as coisas cognitivamente, eles conseguem entender, por exemplo, que eles não vão ser abandonados, que eles são capazes, que eles são capazes de serem amados, que eles são capazes de serem gostados. Eles já entendem isso. Eles já entenderam cognitivamente isso, mas emocionalmente eles sentem o contrário. Eles continuam com a sensação de abandono. Eles continuam com a sensação de vazio. E aí ele foi ver justamente isso, porque a TCC, ela leva ao sujeito a identificar os padrões de pensamentos disfuncionais e a modificá-los. E, inclusive, esses pacientes até modificam, só que tem uma base emocional constituída de diversas memórias que ainda continuam lá. Aí é onde a terapia do esquema ela entra. E, segundo o Jeffrey Young, uma emoção se corrige com outra emoção. Né? Então, a terapia do esquema é uma terapia muito densa, é uma sessão muito emotiva, né? É uma sessão que tem uma carga emocional mais densa. Nós costumamos falar que uma sessão de terapia do esquema que não tem carga emocional, ela não foi totalmente válida, de terapia do esquema. Detalhe, nem toda sessão a gente aplica a terapia do esquema com o paciente, porque como tem uma carga emocional e densa muito grande, é muito pesado, entendeu? Então, muitas vezes a gente alterna, né? Faz uma de terapia do esquema, faz uma TCC convencional, faz 2 do esquema e uma convencional para poder o paciente suportar o processo. É um processo mais longo também, entendeu? Então, no caso, quando esses esquemas se formam na infância. Isso. Aí se forma mais extenso para poder trabalhar. Isso. Vou explicar. Os esquemas, vamos imaginar para quem está nos ouvindo agora, né? Os esquemas, eles são como lentes de óculos que nós usamos para enxergar a realidade, tá? Então, por exemplo, se eu coloco uma lente de óculos amarela, eu vou enxergar o mundo de forma amarela. Se eu coloco uma lente azul, eu vou enxergar o mundo de forma azul. E assim sucessivamente com as outras cores. Então, os esquemas, eles se dão da mesma forma, né? Ao longo da minha infância, a gente considera a infância de 0 aos 12 anos, né? E até o comecinho da adolescência, esses esquemas, ou seja, esses filtros vão sendo formados através de 3 componentes básicos. O primeiro deles, o meu temperamento, que é a minha base genética do comportamento humano, né? Como vocês já estudaram, tem bebês que são mais ansiosos, bebês que são mais calmos, bebês que são muito sociáveis, bebês que são muito tímidos. Então, a minha base de temperamento com o meu modelo parental. Então, tem pais que são extremamente saudáveis e funcionais e tem pais extremamente disfuncionais. Mas, só fazer uma adendo, extremamente mesmo. Tem alguns pais que são são extremamente irresponsáveis emocionalmente com seus filhos, né? Fazer chantagem com a criança, com o filho, ameaça de abandono, enfim. Então, esse modelo parental, ele impacta muito.
e as experiências vividas. Porque nem tudo é culpa do pai e da mãe também, Sim. né? Eu tenho 3 filhos, né? Meus filhos não vivem todo tempo comigo. Então, uma hora eles estão na escola, uma hora eles têm situações com professores. Uhum. Então, por exemplo, né, tem um artigo que ele cita um exemplo de um aluno que tinha um esquema do fracasso, né, de um paciente que tinha um esquema do fracasso. E o pai disse, não, nunca chamei ele de burro, nunca disse que ele era incompetente, nem a mãe, nem ninguém da família. Depois eles foram descobrir, era o professor do karatê. O menino fez karatê tipo dos 5 aos 12 anos, toda vez que o menino errava o kata, mas tu é burro, rapaz, eu te falei tantas vezes como é que se faz isso. Menino burro, rapaz, mas tu é burro mesmo, rapaz, tu não aprende não, por que tu não desiste logo, rapaz? Tu é muito burro. Então Ativou é ali algo, nele, né? então é algo bem social, né? Tipo, em diferentes ambientes, né? Isso. Em diferentes Ele é ambientes. construído na realidade do sujeito, mas ele tem a realidade social e cultural que nós Uhum. vivemos, e tem também as bases ontogenéticas, que é o meu temperamento, e tem o meu modelo de pai e mãe. Entendeu? Sim. Você citou aí o exemplo do óculos. É aí que entra a questão Dos filtros? dos esquemas iniciais desadaptativos e adaptativos? Isso, perfeito. Né? Você quer falar? Não, pode. Tá, pode. tudo bem. Os esquemas iniciais desadaptativos, eles se referem justamente a esses filtros que são formados nessa etapa. Existem 18 tipos de esquemas, tá? Mapeados. Tem uma nova literatura que fala em 19, mas isso é muito incipiente e vai mais atrapalhar vocês se eu entrar nessa discussão. Então a gente vai focar nesses 18. Então, alguns exemplos de esquemas iniciais desadaptativos. Nós temos o esquema do abandono, onde são pessoas que aprendem, porque o esquema ele é aprendido, tá, gente? A gente não nasce com o esquema, nós aprendemos o esquema. Algumas pessoas aprenderam que elas serão facilmente abandonadas, que não se pode confiar nas pessoas, que as pessoas não são dignas de confiança, porque elas podem abandonar e rejeitar facilmente, que a pessoa não é capaz de ser amada por outras pessoas, né? Por exemplo, né, a mãe chega para a criança, minha filha, nenhum homem vai gostar de você desse jeito. Olha, se você fizer assim, se você for assim, olha, minha filha, homem não gosta de menina assim. Tô lhe dizendo, ninguém vai gostar de você se você for desse jeito. Então, A mãe vai ensinando para a criança que o jeito dela de ser não é interessante, não vai ser amado por uma outra pessoa. Outra pessoa. Porque a mãe não ama esse filho do jeito que esse filho é. Então esse esquema ele vai estar ativado, no caso. Vamos lá. E vai acabar interferindo na personalidade do indivíduo. Isso. Os esquemas, eles compõem a personalidade e os transtornos de personalidade. Por exemplo, o paciente com borderline, ele tem aí dos 18, eles têm 14, 15 esquemas, tá? E o que significa a ativação que você falou? A ativação é semelhante ao que se fala hoje no Instagram, na internet, do gatilho. Gatilhos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um esquema do abandono. E aí eu dei até um exemplo no começo aqui, né? Aí eu tô no meu celular, falando com meu namorado aqui, tá? Você tá falando com seu namorado. E aí ele não responde você. Aí você olha, por que ele não tá me respondendo? A cabeça automaticamente já fica imaginando 1 milhão de coisas. Depende, só se a cabeça tiver o esquema do abandono. Se Ativo? tiver o esquema ativo. Né? E aí, às vezes ele não está ativo, ele está lá adormecido, mas aquela situação de não ter a resposta, ele ativa o esquema. Entendeu? Aí a pessoa começa a interpretar a realidade com base no próprio esquema. Deve estar me traindo, deve estar com outra pessoa, vai me abandonar, vai achar alguém melhor que eu, vai achar alguém mais interessante que eu. Aí começam a surgir o que vocês viram com o professor Railan, os pensamentos intrusivos. Entendeu? Começa a vir os pensamentos intrusivos. Viu como a TCC, Terapia dos Esquemas, ela tá junto, interligadas, né? Então, começa a vir esses pensamentozinhos. E aí a ativação é justamente isso, é quando o paciente ele tá bacana, né? E certas situações fazem florescer o aparecimento das interpretações com base nos esquemas. Sim. Por exemplo, deve ter amigas de vocês que quando estão solteiras são maravilhosas, meu Deus, a pessoa é viva, ela é festeira, ela é alegre, ela gosta da vida. Começou a ficar, tá de boa. Começou a namorar, 2 meses depois a pessoa tá transtornada. Já viram isso, né? Sim. Aí ela já se perde toda. Ali são os esquemas, porque quando ela estava solteira, os esquemas disfuncionais dela, os esquemas iniciais desadaptativos,
né, não estavam ativados. Quando ela começou a namorar, ativou. Ativo. Então, esses esquemas, eles são muito ativos em relação a casais? Boa pergunta, boa pergunta. Então vamos entrar nessa seara, tá? Quando a gente fala de terapia do esquema e casais, a gente tem uma seguinte coisa, né? Quando eu estou no meu consultório, eu gosto de desenhar para os casais que eu atendo, né? Eu atendo alguns casais, e aí eu coloco lá, né? João e Maria. O João, ele tem um universo particular dele, Sim. composto de esquemas, composto de uma história de vida, né? Temperamento, traços de personalidade, traumas e uma coisa muito importante, necessidades emocionais. Que a terapia do esquema, ela trabalha muito com as necessidades emocionais. Nós temos que suprir as necessidades emocionais dos nossos pacientes, por exemplo, dentro de um limite do consultório ali, né? A gente supre, tá? E olha só como é interessante. A Maria, ela também tem uma história de vida, ela também tem traumas, ela também tem uma personalidade, ela também tem esquemas, ela também tem necessidades emocionais. Um casal, a junção do João e da Maria, os dois juntos formam um nós. Então a terapia do casal, ela analisa o nós, ela não analisa só o João e só a Maria, ela analisa o encontro desses dois. Por que o encontro desses dois? Porque muitas vezes o João ativa os esquemas da Maria e a Maria ativa os esquemas do João. Não necessariamente de forma intencional, mas certos comportamentos de um ativam os esquemas do outro. Entenderam? Sim, e a Gabi, já que ela entrou lá dentro dessa questão de relacionamento, eu queria entender como que essa questão dos esquemas, ela interfere nos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Muito bem, gostei. No caso, é possível repetir, tipo, por exemplo, tem um casal, eles terminam, né? E aí cada um passa a ter um novo relacionamento. É possível repetir aqueles padrões no outro relacionamento, no novo relacionamento, por conta de esquemas antigos, por exemplo, né? Não é exemplo não, falando mesmo, né? Eu dou um exemplo, eu posso dar exemplo. Você pode dar um exemplo pra gente? Posso, gostei das perguntas. Eu vou começar por essa, tá? E tu vai me lembrando da outra também. Tá bom? Qualquer coisa tu anota pra me lembrar aí. Certo. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos dar aqui um exemplo aqui do João e da Maria. Continuar com o João e Maria aqui, e aí a gente passa para um novo relacionamento. Então, o João, né, ele tem o seguinte comportamento. Ele é muito calado, é muito na dele, não conversa muito isolado e tal. Beleza, chegou em casa, pegou, ficou lá deitadinho na cama, olhou o celular dele, ficou ali do lado e pronto. Chegou a esposa dele e tal, ele continuou calado. Não conversou nem nada, passou 1 hora, 1 hora e meia e nada. E aí ela vai para um lado, vai para o outro. Aí ela pensa, por que ele não fala comigo? Aí ativou ela, entendeu? Por que ele não perguntou sobre como foi meu dia? Será que ele tá com outra pessoa? Será que ele não tem mais interesse em mim? Aí o será que... Aí começa a surgir vários sis na cabeça dessa pessoa. E aí ela vai conversar com ele. Você não quer mais estar casado comigo, não? Por que você não me pergunta como é que eu tô, como é que tá meu dia? Você acha que é fácil eu chegar assim? O cara disse, não, mas eu só tô relaxando aqui. Não, meu amor, que isso? Eu pensei que tava tudo bem com o nosso casamento. Na cabeça dele, realmente tá tudo bem. Né? Ele tem interesse nela, ele gosta dela, mas só que o padrão de comportamento dele mais isolado ativou o esquema dela de abandono, por exemplo, entendeu? E aí ela foi cheia de falas disfuncionais para cima dele, que não correspondem à realidade, entende? Sim. Aí dentro de uma terapia de casal, nós temos que trabalhar para diminuir essa dissonância que tem entre padrões de comportamentos de um e de outro. João, tu já sabe que a Maria, ela precisa... É uma necessidade emocional dela, ela conversar sobre como foi o dia, ter um momento de qualidade, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, atenção, vamos, né? Eu sei que pro João é muito difícil ele ficar conversando e tal, mas vamos tentar meia hora. A gente começa a fazer alguns ensaios comportamentais dentro do casal, para que esse ensaio comportamental diminua a ativação esquemática de um e de outro.
Vocês estão compreendendo? Sim. Se eu estiver falando muito técnico, assim, vocês me avisam. Aí a gente começa a fazer para ir diminuindo, entendeu? Então, é assim que a terapia dos esquemas ajuda a moldar esses padrões. Exatamente, padrões saudáveis. Padrões saudáveis. Porque todos nós temos necessidades emocionais, todos nós temos esquemas. Sim. Quando as minhas necessidades emocionais não são atendidas, é onde os esquemas mais são ativados. Quando as necessidades elas não são supridas. Isso, né? necessidades não são supridas. Um bom relacionamento, que você me perguntou, ele é um relacionamento onde ele tem um suprimento emocional de qualidade. Seja com amigos, amigas, pais e filhos, marido e mulher, entendeu? Sabe? Casais, de qualquer configuração, entendeu? Então, essa combinação, quando ela tem essas necessidades emocionais bem estabelecidas, é perfeito. Perfeito é muito forte, né? Mas é muito bom. Necessidades emocionais nós temos aceitação e conexão, né? Nós temos validação, né? Nós sentimos validados, tá? Por exemplo, é clichê, mas é comum demais, né? As mulheres reclamarem no consultório que os maridos não olham o cabelo, que fizeram o cabelo, a maquiagem. Ela gasta um dinheiro absurdo no salão, faz cabelo, faz maquiagem, manda fazer um vestido caro, compra uma bolsa cara, fica toda arrumada e o cara não diz nem que ela tá bonita. Ali, pum, ativou o esquema. Por quê? Porque a necessidade emocional dela de validação não foi. Aí, poxa, eu tô tão linda aqui, não olha pra mim. Aí o que acontece? O casal tá na festa de casamento e passa uma mulher linda e o cara começa a olhar pra ela, pra outra. Ó, minha amiga, aí é meio mundo de confusão, gritaria, como diria a filósofa Valesca Popozuda, aí é tiro, porrada e bomba. A dica pra você que tá nos assistindo aqui, que se identificou, né, com essa discussão, né, ou do seu relacionamento, ou você como pessoa, né, sozinha, busque terapia, tá? Um psicoterapeuta qualificado, né, dentro dessa perspectiva, terapia cognitivo comportamental, terapia do esquema, que você vai ser muito beneficiado, né, em tratar isso. Eu acredito que todo mundo merece ficar bem, né? É um direito nosso como ser humano ficar bem. E você merece ficar bem também. Se você passa por isso, busque tratamento, busque cuidado, tá? E se você conhece alguém que passa por uma situação dessa, converse com a sua amiga, mostre esse podcast, manda, né, esse corte aqui para que ela possa ver e talvez ela se inspire e possa se cuidar para ser uma pessoa melhor para ela mesma. Sim, né? é uma forma de se ajudar e ajudar as outras pessoas que você se relaciona, né? Exatamente. Em relacionamentos, amizades, ali o social e o cultural, né? Exatamente. A terapia é uma forma de amor, né, consigo mesmo cuidado. E com o outro. Muito bem? Então, queria agradecer ao seminário de vocês, ao grupo do terceiro período da Unifacid. Professor Raylan, muito obrigado pela indicação, pelo convite, foi um prazer maravilhoso. Pena que foi muito pouco tempo aqui, eu já queria ficar mais tempo aqui, tá? Por mim, eu passaria aqui mais de 1 hora aqui conversando com vocês. Estou à disposição da turma, se precisarem quiserem bater um papo qualquer dia, a gente combina um dia que eu possa até ir à Unifacid e conversar com vocês pessoalmente, tá bom? Fico à disposição de vocês. A gente agradece muito por vir aqui compartilhar com a gente sobre a terapia dos esquemas. Pena que foi um tempo curto, né? Mas a gente já quer marcar. Mas esclareceu muitas coisas. Absorver mais, né? E adentro, né, dessa abordagem, que é dentro de outra abordagem. Muito interessante, muito obrigada. De nada, eu que agradeço também. E um abraço para vocês. Um abraço. Tchau, gente.